Meu pai negligente e minha madrasta malvada tentaram me expulsar da minha própria casa para dá-la à minha mimada meia-irmã grávida, porque o namorado dela largou e ela não tem nada. Eu, 34, filho de um pai miserável, egoísta e geralmente ausente, 62, recentemente descobri que ele soube quanto eu ganho e, surpreendentemente, decidiu me expulsar da minha própria casa. Tudo em nome da família. Ash, 29, minha meia-irmã e a joia preciosa do papai, que nunca faz nada de errado, magicamente ficou grávida e, obviamente, com seus objetivos independentes de ser acompanhante e modelo no OnlyFans, está com dificuldades para arranjar um lugar para morar. Agora, o papai quer consertar tudo, e eu sou o conserto. Infelizmente, tenho que abrir mão da minha casa e do meu dinheiro suado para essa mulher, porque ela fez todas as escolhas erradas. Sou o cara que meu pai abertamente rejeitou como responsabilidade várias vezes. Mas, desde que ele descobriu sobre minha nova casa, trabalho e, surpreendentemente, minha renda, ele tem ficado bem emotivo sobre como somos do mesmo sangue. Embora eu não esteja nada animado com ele me lembrando frequentemente quem é meu pai, ele também está tentando fortalecer os laços que tenho com a esposa dele e com a filha dela. Claro, ela também é filha do meu pai, mas fui afastado cedo demais para criar qualquer tipo de conexão com essa mulher. Ainda bem que não, porque eu estaria muito decepcionado. Antes de começarem, quero lembrar que estou aqui apenas para desabafar minhas emoções. Beleza, tenho opiniões, pensamentos e sentimentos para escrever. Talvez não façam sentido para você, e você pode discordar, mas estou só avisando. Sinceramente, não tenho ninguém mais para contar. Agora, deixe-me apresentar Ash, apelido de Ashley, que é minha meia-irmã. Ela é uns 5 anos mais nova que eu e está fazendo o papai se orgulhar. Literalmente. Papai está iludido porque essa mulher está por aí, não fazendo nada além de ser acompanhante, dormindo com qualquer um e postando no OnlyFans. E meu pai a chama de orgulho dele. Pois é, você leu certo. Acho que ele não sabe da história toda. Quem vai contar pra ele? Não sou muito conservador, mas tento focar nos meus valores e carreira. Eu namoro mulheres. Quando tenho tempo, tento conhecê-las melhor. Às vezes, há uma conexão, mas outros fatores entram em jogo, como a distância ou problemas de disponibilidade. Outras vezes, não há entendimento algum. Tento não dormir com pessoas aleatórias. Acho que deveria esperar pela mulher certa. Um alto número de parceiros me dá nojo. Não sei por que caras se gabam disso como se fosse uma medalha. É nojento. De qualquer forma, isso é o que aplico à minha própria vida. Minha meia-irmã, infelizmente, é o oposto disso em opinião. Provavelmente já perdeu a conta dos parceiros que teve, e agora é acompanhante, o que por si só me dá nojo. Além disso, é extremamente perigoso. Alguns caras gostam de fazer coisas bizarras com acompanhantes. Não sei como alguém acha que é tranquilo trabalhar assim. Ela também posta vídeos e fotos impróprias dela mesma na internet para ganhar dinheiro, mas não tem muito sucesso. Provavelmente não sabe como atrair tráfego, mas, por algum motivo, é um fracasso. Como sei disso? Aqui vai uma narrativa constrangedora que meu amigo me contou. Ele disse que a Ash mandou mensagem para ele uma vez, depois que eles se encontraram para tomar algo, perguntando se ele queria se divertir. Ao ouvir essa história, já fiquei irritado porque o cara saiu com a minha irmã, mas ele disse que, na época, não sabia que ela era minha irmã. Não sei se ele está falando a verdade, mas ele disse que ela enviou o link da página dela para ele, e ele me mostrou. Ela está sempre sem dinheiro e pedindo ajuda pro meu pai, então acho que isso não está funcionando muito bem para ela. Não consegui ter coragem de perguntar isso diretamente para ela e nunca contei ao meu pai também. Outra vez, vi ela atendendo uma ligação e depois entrando num carro com um cara mais velho. Ele deu flores para ela, e eles foram embora de carro. Ela costumava voltar para casa pela janela, de madrugada. Notei isso quando voltava da faculdade para passar os feriados em casa. Não sei se ela ainda faz isso, mas não quero me envolver com nada disso. Tenho um cargo respeitado no meu trabalho e me orgulho disso. Finalmente consegui um emprego estável. Administro alguns pequenos negócios paralelamente e trabalho muito desde os 15 anos. Desde que fui mandado para o internato, estive por conta própria. Depois do internato, fui para a faculdade, só visitando a família nos feriados. Estou por conta desde os 8 anos de idade. Coloquei muito esforço para chegar onde estou e, recentemente, comprei uma casa. É um lugar aconchegante, bem melhor que o apartamento compartilhado que eu dividia com meus amigos. Era uma meta de vida que eu achava que nunca iria alcançar. O problema é que só me mudei para lá no mês passado. Apesar de não gostar muito da minha família, uma questão básica de decência era envolvê-los nesse momento tão importante. Então, os convidei para a festa de inauguração. A reação do meu pai foi bem triste de assistir. Ele parecia com inveja, para ser honesto, um pouco irritado, enquanto perguntava sobre os móveis, o arquiteto e o designer de interiores. Eu contei o que achava que era informação suficiente, e ele respondeu com ironias:
Como? Eu não saberia. Você nunca se deu ao trabalho de me contar. Ele parecia querer chamar a atenção, tornando nossa relação fraca óbvia na frente de amigos, colegas de trabalho e até do meu chefe. Uma semana se passou, e recebi uma ligação dele. Estava no trabalho, lidando com um projeto complicado, mas ele disse que queria se encontrar comigo porque era urgente, e eu concordei. Fui para casa e vi uma Marissa muito irritada e uma Ashe de olhos inchados de tanto chorar me lançando olhares atravessados da sala de estar. Meu pai estava na cozinha tirando garrafas de cerveja da geladeira. Ele me ofereceu uma, e eu educadamente recusei, preocupado com o que ele iria dizer. Perguntei o que ele queria e ele levantou as sobrancelhas, respondendo com outra pergunta. Você finalmente começou a se importar com a gente? Franzi a testa, confuso, porque não entendi o que ele estava insinuando. Ele pediu que eu me juntasse a Ashe e Marissa na sala de estar. Assenti e me sentei num sofá oposto ao delas. Ashe cruzou os braços e Marissa revirou os olhos. Meu pai entrou e sentou com elas, de frente para mim. Ele colocou a garrafa de cerveja na mesa de centro e se recostou. Então ele perguntou se eu estava cego. Houve uma pausa, eu confuso, eles irritados. Provavelmente antes que eu pudesse responder, ele acrescentou que ou eu era cego ou escolhia não enxergar as coisas que precisavam ser vistas. Ele disse que eu provavelmente tinha ficado muito orgulhoso desde que consegui uma casa e me recusava a olhar para as pessoas que realmente significavam algo para mim. Suspirei e perguntei o que ele queria dizer com tudo aquilo, pedindo que fosse mais claro. Ele soltou um sopro sarcástico e então me disse que eu estava despreocupado com a séria situação na sala e tinha decidido não me oferecer para ajudar. Obviamente. Perguntei a que situação séria ele estava se referindo. Ele olhou para Ashe, que revirou os olhos e anunciou que estava grávida, como qualquer pessoa normal faria. Eu queria parabenizá-la, mas antes que pudesse, ela começou a chorar. Marissa abraçou e me disse que eu deveria saber o que estava acontecendo em casa, que eu deveria me importar o suficiente para perguntar. Meu pai disse que Ashe tinha acabado de descobrir que estava grávida, e o rapaz responsável agora tinha terminado com ela por causa disso. Marissa acrescentou que Ashe decidiu manter o bebê, e era nisso que deveríamos basear as próximas decisões. Tudo o que consegui dizer foi, ela consegue bancar isso? Recebi olhares mortais de Ashe e Marissa. Honestamente, eu estava sendo sincero. Era uma preocupação minha. Na minha cabeça, já tinha assumido que talvez quisessem que eu contribuísse com dinheiro para ajudá-la. E, sinceramente, eu estava disposto a fazer isso. Mas aí meu pai se levantou e sentou ao meu lado. Ele então disse que era um bom pai para sua menina, e que talvez minha mãe não tivesse me ensinado a ser um bom irmão, mas que irmãos dariam sua vida pelo conforto de suas irmãs. Como é que é? Eu sabia que eles queriam minha contribuição financeira, mas não vou morrer por ela. Suspirei e perguntei o que ele queria que eu fizesse. Ele sorriu, deu um tapinha nas minhas costas e disse, esse é o meu bom menino. Eu forcei um sorriso, que sumiu assim que meu pai falou suas próximas palavras. Você vai dar sua casa para Ashe? Eu respondi imediatamente, não, eu não vou. Meu pai franziu a testa e perguntou por quê. Então, expliquei que poderia ajudar com algum dinheiro, mas a casa era minha. Sugeri que ela poderia morar em um dos quartos sem pagar aluguel até conseguir se estabilizar financeiramente. Meu pai levantou-se do assento, gritando, besteira. Para mim, fazia todo sentido, mas ele insistiu que eu não só deveria dar a casa para Ashe, como também deveria me mudar e comprar outra para mim. Argumentei que Ashe não poderia nem mesmo pagar as contas e administrar uma casa, especialmente grávida e desempregada. E meu pai respondeu que essas seriam também as minhas responsabilidades. Ah, não mesmo. Eu estava furioso, mas tentei manter o respeito. Levantei-me e disse que isso não era possível e que estava indo embora. Então saí. Ele não parou por aí. Na semana seguinte, ele apareceu na minha casa enquanto eu estava no trabalho. Não faço ideia de como ele conseguiu entrar ou onde conseguiu as chaves, mas, quando cheguei em casa, vi homens retirando caixas do lado de fora. Caixas cheias das minhas coisas. Corri até eles e perguntei o que estavam fazendo. Eles disseram que o dono da casa havia ordenado que jogassem minhas coisas para fora. Gritei que eu era o dono da casa e mandei que eles colocassem tudo de volta e fossem embora imediatamente. Eu perdi a paciência. Essa foi a última coisa que esperava encontrar ao voltar para casa. Entrei e encontrei meu pai e Ashe lá dentro. Eles ainda exigiam que eu fizesse o que irmãos deveriam fazer. Eu ordenei que eles saíssem, mas eles não me ouviram. Então, disse que chamaria a polícia. Foi só nesse momento que eles finalmente foram embora, me xingando e me amaldiçoando. Sei que isso é muita coisa para ler, mas foi muito pior vivenciar tudo isso. Uma semana se passou e eu meio que me sinto mal com isso, por isso estou postando aqui. Será que eu estava errado? Sinto que eles precisam de mim e que eu não deveria cortá-los da minha vida desse jeito. Mas também sinto que há limites para o que estou disposto a fazer por eles.
Me deixa com raiva quão desconectados e despreocupados eles estavam comigo enquanto eu crescia, mas agora esperam que eu sacrifique minha vida por eles. Um pouco exagerado, não acha? Me digam o que acham. Não consigo nem envolver meus amigos nisso. Vocês são tudo que tenho agora. Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Faz uma semana desde que postei, honestamente, não esperava que isso chamasse tanta atenção. Li os comentários conforme chegaram, e alguns me fizeram questionar muitas coisas. Mas, logo, decidi não cortar completamente os laços com a minha família. Isso porque recebi uma ligação da Ash. Ela me disse que queria me encontrar, e eu aceitei. Ela pediu para nos encontrarmos na minha casa, já que tinha algumas coisas para me contar, mas eu ainda estava me recuperando da cena que fizeram da última vez. Por isso, insisti que nos encontrássemos em outro lugar. Fomos a uma cafeteria, e ela estava visivelmente desconfortável no início. Normalmente, Ash é arrogante e rude, mas ela parecia diferente dessa vez. Sentamos em um canto, e ela me contou que tinha terminado recentemente um relacionamento. Respondi que já imaginava, já que meu pai disse que o cara que engravidou ela havia deixado. Ela balançou a cabeça e disse que era isso que meu pai achava. Perguntei o que realmente aconteceu, e ela me contou que meu pai acha que o namorado terminou porque ele tinha problemas de compromisso. Mas, na realidade, quem tem problemas de compromisso é ela. Surpreendente, né? Ela disse que se importava muito com esse cara, mas ele descobriu algumas coisas sobre ela poucos dias antes de ela contar sobre a gravidez. Quando se encontraram, ele queria confrontá-la sobre essas coisas, mas ela falou primeiro, o que o deixou ainda mais furioso. Ele perdeu o controle e deu um soco na parede. Isso a assustou. Então, ele disse que estava terminando e foi embora sem ouvir a resposta dela. Desde então, ela tem tentado ligar para ele sem parar, mas ele não responde. Ele só mandou uma mensagem dizendo que ela precisa se livrar do bebê antes que ele sequer pense em falar com ela de novo. Agora, sei que Ash não é uma santa, mas esse cara, não gosto nem um pouco dele. Perguntei o que ele tinha descoberto, e ela disse que seria estranho me contar. Presumi que ela estava se referindo ao OnlyFans e ao trabalho como acompanhante, então dei de ombros e disse que tudo bem se ela não quisesse me contar. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria de mim, ela respirou fundo e começou a falar. Ela admitiu que tinha se envolvido em coisas obscuras. Eu não queria ouvir a confirmação das minhas suspeitas, mas ouvi mesmo assim. Ela contou que, inicialmente, queria ser pintora e se tornar uma artista, mas Marissa disse que isso não daria a ela uma vida boa ou dinheiro suficiente. Marissa insistiu que Ash deveria encontrar um homem o mais rápido possível. Logo, ela começou a chamar a atenção de homens mais velhos, o que a deixou desconfortável no início. Quando contou isso para Marissa, ela disse que era uma coisa boa. Afinal, segundo Marissa, são os homens mais velhos que sabem o que fazer com dinheiro e que, de fato, o têm. Ash tinha apenas 19 anos na época, e Marissa disse que a faculdade não daria a ela uma vida confortável. Ash ainda tinha juventude, e muitos estariam dispostos a pagar por isso. Ash decidiu que queria se tornar modelo. Ela tentou, foi a várias agências de modelos, mas nenhuma parecia interessada nela. Foi então que ela conheceu um homem na casa dos 40 anos que disse que poderia conseguir um trabalho para ela. Ele a levou para festas, comprou roupas e joias caras para os eventos, e ela estava feliz, até que ele contou sobre o primeiro trabalho dela. Descobriu que ela deveria vender seu tempo a um homem em troca de um trabalho de modelo. Ela pensou que seria apenas um jantar, mas acabou sendo uma noite inteira, e ela passou por isso. Ela conseguiu um pequeno trabalho como modelo, tirando fotos para uma marca pequena, mas foi só isso. Mas alguns homens abusaram, enquanto ela esperava conseguir trabalhos em troca, mas diziam a ela que não tinha sido selecionada. Foi então que ela descobriu que o cara que estava investindo nela estava, na verdade, vendendo-a. Ele estava lucrando com ela. Ela achou que seria imprudente confrontá-lo, com medo de que ele pudesse fazer algo terrível com ela, então disse que não queria mais seguir a carreira de modelo e que estava disposta a trabalhar em empregos simples. Felizmente, ele a deixou ir sem problemas. Depois disso, ela tentou trabalhar como garçonete em bares, mas foi muito difícil para ela. É isso que é dinheiro suado, Ash. De qualquer forma, ela disse que Marissa a humilhava por escolher esses trabalhos simples. Marissa dizia que mulheres são a beleza deste mundo e deveriam apenas brilhar e sorrir como uma peça decorativa. Elas precisam ser bem cuidadas e coisas assim. Então, Ash começou a sair com homens apenas para jantares, mas cobrava por isso. Ela disse que havia muitos homens solitários por aí que só queriam conversa, mas isso também gerava problemas. Alguns deles se tornavam obsessivos e achavam que tinham direito a mais do que tinham pago. Ela decidiu que conversar com homens, fazer com que eles se sentissem conectados a ela, era mais problemático do que simplesmente dormir com eles. Foi então que começou a trabalhar como acompanhante. Estava funcionando bem até que um amigo contou a ela sobre o OnlyFans.
Ela tentou seguir esse caminho, mas não era boa com câmeras ou edição, e não era sociável o suficiente. Era muito trabalho, e não deu certo. Então, ela conheceu o namorado, que era um ex-colega de trabalho. Ele trabalhava como barista, e eles se reencontraram. Ela gostava muito dele, mas ele era grudento e um pouco possessivo. Ele não confiava muito nela, e, com razão, já que ela ainda estava no OnlyFans e trabalhando como acompanhante sem que ele soubesse. Eventualmente, ela parou de ser acompanhante e de postar no OnlyFans completamente, e o namorado começou a cuidar dela com o pouco dinheiro que ele ganhava. Ela estava bem com isso, mas Marissa não. Então, ela descobriu que estava grávida, e o namorado descobriu tudo sobre seu passado. Ash disse que tem uma lista de homens que podem ser os pais. Todos eles contribuem com dinheiro para ajudá-la e ao bebê. Um deles até a pediu em casamento. Mas ela sabe que todos acham que são os únicos, o que é ridículo, já que eles sabem que ela era acompanhante. Ela não diz isso diretamente a eles, porque isso paga as contas e provavelmente ajudará com o bebê. Ela disse que decidiu me contar tudo isso porque não podia contar para o papai. Ele pensa que ela só estava modelando aqui e ali, ganhando pouco dinheiro, e que tinha um namorado que a deixou quando deveria ter ficado. Marissa sabe de quase tudo e sugere que Ash se case com o cara que propôs e o deixe acreditar que ele é o pai. Mas Ash não sabe o que dizer ao meu pai. Além disso, ela não quer se casar com aquele cara porque ele é estranho e velho, e ela não quer viver uma mentira. Perguntei o que ela queria que eu fizesse para ajudar, e ela disse que uma ajuda financeira seria suficiente, e que queria que eu fizesse as pazes com o papai. Ela sugeriu que eu concordasse com o que ele estava pedindo, me mudasse por um tempo e, depois que as coisas se acalmassem, voltasse para casa. Como isso seria uma solução? Recusei educadamente a oferta dela e disse que só poderia contribuir com algum dinheiro, mas que não estava disposto a sair da minha própria casa. Foi então que ela disse que eu era egoísta por pensar assim, que ela abriu toda a vida dela para mim, e eu não tive a menor decência de ajudá-la. Mesmo assim, ela disse que o papai estava certo sobre mim e que eu deveria ter sido mandado para um orfanato em vez de acolhido. Quando precisei de um lugar para morar, ela levantou-se e saiu pisando duro. Acho que minha resposta não foi extrema, mas será que fui egoísta mesmo? O que vocês acham da versão dela da história? Isso justifica as exigências dela? Devo confiar nela? Sinto que ela estava sendo sincera, mas isso significa que devo fazer o que ela está pedindo? Me digam, essa situação está me consumindo. Outra semana se passou, e algumas coisas aconteceram. Achei que valia a pena atualizar vocês. Obrigado pelo apoio no meu último desabafo. Pessoal, é um alívio ter pessoas que apoiam meus pensamentos pela primeira vez. Então, depois de me encontrar com a Ash, recebi uma ligação do meu pai. Ele queria me encontrar em um bar para resolver algumas coisas. Curioso, concordei e fui encontrá-lo. Nos sentamos no balcão, e ele disse que sabia quanto eu estava ganhando. Perguntei por que isso importava, e ele disse que sabia que eu podia comprar outra casa em alguns anos. Dei de ombros e respondi que já tinha uma casa, e essa discussão precisava acabar. Ele insistiu, dizendo que eu ainda não tinha uma família, e que era mais difícil para mulheres criarem um filho sozinhas. Ele disse que aquele bebê precisava de um lugar seguro para chamar de lar. Então, lembrei meu pai de que Ash já morava com eles por tempo suficiente e que isso nunca foi um problema. Um bebê a mais não faria diferença. Também perguntei o que ela faria morando sozinha em uma casa inteira enquanto estivesse grávida. Disse que ela precisava estar cercada de pessoas para ser cuidada. Foi então que meu pai me surpreendeu novamente. Ele disse que ele e Marissa iriam se mudar para minha casa com a Ash. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Antes que eu pudesse reagir, o bartender deu uma risada sarcástica. Meu pai se ofendeu e perguntou o que era tão engraçado. Ash, ele respondeu. Ele disse que ela usa as pessoas e depois as descarta. Meu pai perguntou se ele sabia de quem estava falando, e ele assentiu, dizendo que era o namorado dela. Meus olhos se arregalaram. Então era ele. Meu pai cerrou os punhos e perguntou por que ele achava que era certo começar uma família que ele não podia sustentar. O cara levantou as mãos e disse que não era responsável pela família em questão. Também deixou claro que não tinha interesse em criar um filho que não era dele. Meu pai o desafiou a explicar por que ele pensava assim. Ele sorriu e disse que tinha feito uma vasectomia no ano passado porque não queria filhos. Mas a Ash ainda ficou grávida. Além disso, ele descobriu que ela estava saindo com outros homens enquanto mentia sobre onde estava indo. Ele também descobriu que ela tinha um OnlyFans. Disse que não queria acreditar nisso. Mas, quando Ash finalmente contou que eles teriam um bebê, isso foi a gota d'água para ele. Ele sabia que não poderia ter filhos. Então isso confirmou tudo. Ele disse a Ash que ela estava traindo ele o tempo todo, e ela acabou confessando. O rosto do meu pai foi mudando de raiva para choque e depois para decepção, enquanto eu só conseguia ouvir a voz do bartender. Ele deu de ombros e nos disse que não devia nada a Ash. Na verdade, ela devia a ele dinheiro, tempo, sinceridade, no mínimo, amor.
Ele disse que não sabia se meu pai sabia de tudo isso, mas tinha certeza de que nenhum pai ficaria orgulhoso de uma filha assim. Meu pai apertou os lábios, saiu do banco e foi embora sem dizer nada. Mais tarde naquela noite, ele me mandou uma mensagem dizendo que precisava buscar a Marissa na aula de yoga. Não sei o que aconteceu depois disso, mas tenho certeza de que algo aconteceu, porque no dia seguinte encontrei a Ashe chorando na minha porta. Ela me disse que eu arruinei tudo. Puxei-a para dentro para evitar uma cena e a acalmei, dizendo que não contei nada ao meu pai. Expliquei que foi o ex-namorado dela, que por acaso era o bartender onde meu pai e eu nos encontramos. Foi então que ela me contou que meu pai a mandou largar tudo e ficar em casa. Disse que ele estava enojado com ela e que nunca imaginou que ela pudesse recorrer a essas práticas. Ele disse a ela para mudar de vida e encontrar um homem decente. E ainda apontou que as chances dela encontrar um homem assim eram bem pequenas. Eu ouvi tudo o que ela disse e a abracei. Ela pediu desculpas por ter pensado que eu tinha contado tudo ao meu pai, porque ele chegou em casa logo depois de se encontrar comigo e a confrontou. Eu disse que a perdoava, e então ela voltou para casa. Enquanto ela falava sobre como estava se sentindo patética, mencionou que Marissa ficou bem quieta enquanto meu pai falava sobre mulheres boas e leais, como se ela não pudesse dizer nada. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e Ashe respondeu que Marissa não podia opinar porque estava ocupada demais com yoga. Fiquei confuso, mas Ashe continuou chorando e desabafando, então deixei para lá. A palavra yoga, no entanto, ficou na minha cabeça. O que vocês acham que realmente está acontecendo? Será que Ashe ainda vai ser o orgulho do meu pai? Ninguém me procurou desde então. Vou esperar para ver o que acontece e atualizo vocês. Bom, pessoal, sei que provavelmente não esperavam que eu voltasse tão rápido, mas não consegui evitar. 2 dias depois da última atualização, estou aqui de novo para quem perguntou. O ex da Ashe não importa muito, mas podemos chamá-lo de Bob. Aqui vai a nova parte. Então, anteontem fui encontrar meu pai. Disse a ele que tinha tomado algumas decisões. Falei que queria ajudar a criar o filho da Ashe e que estava disposto a ceder um quarto para ela. Eu aceitaria pagar por fraldas e outras coisas, mas ela precisava arrumar um emprego o mais rápido possível. Meu pai disse que então não haveria ninguém para ficar com o bebê. Sugeri que ela tentasse freelancing ou algo que pudesse fazer de casa. Dessa vez, meu pai não foi tão rude quanto costuma ser. Ele ficou em silêncio por um momento, suspirou e se sentou no sofá. Disse que achava que eu o odiava. Ele estava certo, mas perguntei por que ele achava isso. Ele disse que era porque minha mãe o odiava também. Eu rapidamente disse a ele que ela nunca tinha dito isso. Na verdade, ela sempre me dizia que ele me amava e cuidava de mim. Expliquei que minha decepção com ele vinha do fato de que minha mãe sempre o pintou como alguém bom, mas o que eu sentia dele era total negligência e falta de cuidado. Ele esfregou os olhos e disse que se odiava por muitas coisas. Disse que gostava da minha mãe, mas que eles não se conheciam por tempo suficiente para saber se realmente eram um tipo um do outro. Suspirou e disse que minha mãe ficou grávida, e foi por isso que eles tiveram que se casar. Ela foi uma boa esposa para ele, mas ele nunca sentiu uma conexão verdadeira entre eles. Então ele conheceu Marissa. Quando ele disse isso, senti um calafrio. Não conseguia me mexer. Não sabia nada disso. Meu pai contou que Marissa despertou nele algo que ele nunca havia sentido antes. Ele estava tão feliz com ela que, antes que percebesse, começou a se apaixonar. Antes que pudesse distinguir o certo do errado, Marissa engravidou. Ele disse a ela que aquilo era errado, mas já era tarde. Ela estava grávida. Ele pediu que ela esperasse, pois queria contar tudo à minha mãe primeiro. Mas Marissa, insegura, foi até nossa casa e contou tudo à minha mãe. Minha mãe confrontou meu pai, e ele admitiu tudo. Foi um episódio horrível, porque minha mãe estava extremamente magoada. Mas, mesmo assim, ela foi educada e pediu o divórcio. Então, meus pais se divorciaram porque meu pai traiu minha mãe com minha madrasta e a engravidou. Eu não sabia como meu pai poderia ficar pior. Ele fez uma pausa e olhou para mim. Disse que passou um ano bom com a Marissa, mas, quando minha mãe morreu e ele teve que me trazer de volta para casa, Marissa odiou cada segundo. Ela ficou insegura novamente, achando que meu pai poderia me priorizar em relação ao bebê deles, por culpa ou por qualquer outro motivo. Então, meu pai me mandou para o internato 3 anos depois e nunca me deixou ficar em casa por tempo suficiente para incomodá-la. O amor te faz fazer coisas estúpidas, ele disse. Eu quis socar o rosto dele, mas me contive. Me virei e vi Marissa na porta, com uma garrafa de água na mão. Ela disse que estava saindo para a aula de yoga, colocou a garrafa na mesa e foi para a cozinha. Eu pisquei, tentando entender. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ela voltou e saiu pela porta. Eu estava anestesiado, então a segui. Peguei a garrafa de água dela para devolver, mas, quando cheguei lá fora, ela já estava no carro e dirigindo embora. Eu precisava clarear a mente, então entrei no meu carro e decidi dirigir um pouco, seguindo-a.
Ela estacionou em frente a um clube de yoga, saiu do carro, olhou ao redor e começou a andar por um beco. Olhou em volta novamente e entrou em outro carro. Ela abraçou e beijou o motorista, e eles foram embora juntos. Eu mal conseguia piscar. Travei o maxilar, estacionei o carro e entrei no clube de yoga. Perguntei sobre a Marissa e se ela tinha feito check-in, mas eles se recusaram a dar informações pessoais. Disse que estava preocupado com ela e insisti, dizendo que só precisava saber se ela estava lá. Eles me disseram que não havia ninguém com aquele nome registrado no clube. Voltei para o carro e esperei. Não sei o que deu em mim, mas, quando aquele outro carro voltou, comecei a gravar um vídeo. Um homem saiu, abriu a porta para ela, a abraçou, beijou e deu um tapa no traseiro dela enquanto ela caminhava alegremente em direção ao estacionamento. Tanto para yoga, Marissa. Antes que ela pudesse chegar ao estacionamento, fui embora. Meu pai traiu minha mãe, e agora está sendo traído. Karma. Meu pai me ligou algumas vezes, mas não atendi. Quero ver o que acontece. Tudo o que quero agora é confrontar a Marissa sobre tudo isso. Devo fazer isso? Pessoal, essa provavelmente será minha última atualização. Sei que demorei uma semana para escrever, e vocês provavelmente esperavam algo antes disso, mas muita coisa aconteceu nesse tempo. Primeiro, finalmente criei coragem para confrontar a Marissa. Fui até lá quando meu pai não estava em casa e a Ash estava dormindo. Perguntei se ela tinha aula de yoga naquele dia. Ela respondeu que tinha todos os dias, até aos domingos, enquanto estava na cozinha preparando macarrão. Perguntei quem era o instrutor de yoga dela. Ela mencionou um nome aleatório. Perguntei se era um homem, e ela respondeu rindo. Por que eu escolheria um homem? Falei que era engraçado ela dizer isso, já que o clube onde ela vai não tem instrutores mulheres. A voz dela ficou tensa, e ela parou de mexer o molho de macarrão. Disse que eu devia estar enganado. Respondi que me inscrevi no clube no dia anterior, e foi isso que me informaram. Ela perguntou como eu sabia onde era o clube. Respondi que a segui na última vez que a visitei. Ela deixou cair uma colher. Peguei a colher e a entreguei a ela, e ela se virou para mim. O que você está insinuando? Ela perguntou. Então contei o que vi. Como esperado, ela negou. Eu disse que vi com meus próprios olhos. Ela deu de ombros e disse que meu pai nunca acreditaria em mim. Então, tirei o telefone e mostrei o vídeo, dizendo que ele acreditaria nos próprios olhos, pelo menos. Ela ficou em choque por um momento, sem palavras. Depois, suas expressões se suavizaram, e ela voltou a mexer o molho. Disse que não importava mais, porque já estava planejando o divórcio. Meus olhos se arregalaram. Essa mulher era desprezível. Claro, meu pai merecia tudo isso, mas, mesmo assim, ela era uma cobra. Ela me contou que o homem com quem ela se encontrava no clube era seu amante há 3 anos. Eles reacenderam um romance quando era seguro. Ela disse que eles tinham se apaixonado muito tempo atrás, mas, naquela época, ele era casado com outra mulher, cuja família o empregava em uma empresa. Muita coisa estava em jogo. Marissa e o amante decidiram que ele deveria manter o casamento, resolver suas finanças, e então se divorciar para ficar com ela. Mas, enquanto isso, Marissa engravidou. Desesperada, ela precisava prender um homem para sustentá-la, como, segundo ela, mulheres devem fazer. Foi aí que ela decidiu ficar com meu pai. Eles estavam se encontrando às escondidas até que ela engravidou, e então ela contou ao meu pai. Ele ficou nervoso, e ela resolveu tudo sozinha, confrontando minha mãe. Agora, o amante dela é viúvo e dono de uma empresa. Segundo Marissa, ela está pronta para começar uma nova vida. Mulheres precisam fazer o que for necessário, garoto, disse ela, sorrindo. Mas o sorriso dela desapareceu quando ela olhou para algo atrás de mim. Seu rosto ficou pálido. Me virei e vi meu pai parado na porta, com os punhos cerrados e os olhos vermelhos. Ele tremia visivelmente. Nos 2 dias seguintes, as coisas aconteceram rápido. Meu pai acordou a Ash e a trouxe para a cozinha. Ele perguntou quem era o verdadeiro pai dela. Ash olhou para Marissa, negou com a cabeça e disse que não se importava com sangue. Para ela, ele sempre foi seu pai. Meu pai passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro. Pouco tempo depois, Marissa e Ash foram expulsas da casa. O divórcio está em andamento. As duas estão vivendo em um abrigo. Meu pai me pediu ajuda para encontrar um terapeuta e se desculpou várias vezes desde então. Eu o perdoei todas as vezes. Quanto a Marissa, o amante dela não a aceitou. Ele nega ter qualquer contato com ela. Tenho as provas, e Marissa implorou para que eu não as divulgasse. Ela até pediu para eu pensar na Ash e na gravidez dela. O que eu devo fazer? Apagar o vídeo ou entregá-lo? Vou atualizar vocês nos comentários mais tarde. Obrigado por estarem comigo, pelas sugestões e pelo apoio.